Olá! Para fazer esse tipo de trabalho em uma máquina de costura, é necessário fazer algumas alterações no comprimento do ponto e no aparelho de tensão. Este trabalho aqui foi feito usando o recurso ponto acetinado. Ponto acetinado nada mais é do que uma costura com um ponto muito próximo um do outro, formando esse tipo de bordado aqui. Bastante utilizado para fazer pontos decorativos, aplicações, desenhos e formas. Existem muitas possibilidades para o uso desse tipo de ponto acetinado. O ponto acetinado normalmente ele tem início com a regulagem de comprimento de ponto menor do que 1 milímetro. Normalmente o ajuste 0,5 já temos um efeito bem semelhante a esta costura feita aqui. Faça experiências com pontos menores, variando do comprimento 1 a próximo do 0, até conseguir um efeito ideal no seu trabalho. O aparelho de tensão para fazer ponto acetinado também deve ser ajustado para uma pressão menor. Reduza o ajuste para uma graduação entre 2 até próximo de 1, se for necessário. A sapata recomendada para esse tipo de trabalho, o ponto acetinado, é uma sapata plástica transparente, podendo ser uma sapatilha ponta aberta, como esta aqui, ou esse tipo de sapata aqui, própria para pontos acetinados. Para fazer, por exemplo, formas como eu fiz aqui, números ou letras, o modelo sapata ponto aberta, a sapatilha ponto aberta, é a mais recomendada, para facilitar a visão aqui da costura. Outro detalhe também importante é usar uma entretela abaixo do tecido. Isso garante que o tecido fique bastante firme para que o ponto fique perfeito, não venha falhar, pular pontos ou deformar o tecido na costura. Esse tipo de trabalho também exige bastante treino. Então o ideal é fazer alguns testes em pequenos pedaços de tecido, treinar bastante até que consiga um resultado perfeito e bastante profissional. Ajuste a largura do zigue-zague conforme a necessidade do seu trabalho. Confirme o ajuste de comprimento do ponto. O ajuste de comprimento do ponto pode chegar até próximo à graduação 0. Caso o comprimento do ponto chegue muito próximo à marcação 0, o tecido não vai sair do lugar. A aplicação do ponto acetinado pode ser utilizada em diversos tipos de trabalho. Crie formas e letras usando o ponto acetinado. Sempre que for fazer a troca de posição do tecido, tente localizar a posição que mais combine para continuar o outro lado do bordado. Fazer letras ou formas geométricas usando ponto acetinado exige bastante experiência, bastante treino. Para fazer movimentações em curvas, a velocidade quanto menor, melhor para o controle do tecido. Esse trabalho que eu acabei de fazer aqui é apenas uma demonstração de quantos tipos de figuras, formas ou desenhos é possível fazer com o uso do ponto acetinado.
Todos esses pontos aqui, formas de letras, números, utilizei apenas o ponto acetinado. Faça os ajustes conforme já expliquei. Treine bastante com relação a fazer a criação dos pontos. Isso exige bastante treino. Caso tenha alguma dúvida sobre este assunto, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.